Olá, companheiros. Tem sido uma longa jornada até aqui e eu agradeço a cada um de vocês que está acompanhando os vídeos, que está vendo esse trabalho que a gente está deixando aqui no YouTube. Então vamos começar a nossa aula número 20. Desta feita nós vamos ver um tópico muito importante, que é a programação em Python para ambientes gráficos, utilizando recursos gráficos, ferramentas gráficas. E a seguir nós veremos a programação em Python para web. Isso é importante porque a grande maioria dos sistemas que estão sendo desenvolvidos hoje são desenvolvidos com tecnologia web e o Python também tem ferramentas para isso. Então vamos começar primeiro com a parte gráfica e depois em seguida veremos a programação para web em Python. Uma forma de você fazer programação gráfica em Python é utilizar o tkinter, ou tkinter. Tkinter ou tkinter é uma biblioteca de funcionalidades gráficas baseada em TCL/TK que acompanha as distribuições Python. TCL é uma linguagem já desenvolvida, script desenvolvida já há algum tempo, e o TK é uma biblioteca gráfica para essa mesma linguagem. Os americanos chamam TCL/TK de TikTok. TikTok. E a linguagem TCL seria TCL ou TK, não é? Depois eles chamam de TikTok. Né? Bom, isso é informação inútil. Vamos passar para frente aqui e ver o que ele pode nos ajudar. A primeira coisa que nós temos que fazer nos nossos programas usando o tkinter é importar a biblioteca. E se você já quiser fazer um teste, você simplesmente coloca o tkinter, chama o método teste do módulo tkinter. Ou você pode importar, sem precisar usar o nome do módulo, você pode importar tudo que vem no tkinter, criar uma aplicação root, a partir de criar um objeto root a partir da classe tk e rodar o main loop. Rodando o main loop também você vai também começar a fazer um primeiro programa. Você pode tentar isso aí daqui a pouco. Os componentes de um programa gráfico são as funções de tratamento de eventos, então chamadas de manipuladores de eventos ou tratadores de eventos, como queira, arranje uma palavra para isso. Seus event handlers. Depois você tem as funções que desenham a interface, elas imprimem a interface no vídeo. E você tem um laço principal, que é chamado de event loop, ou loop de evento, que fica aguardando o tempo todo pelas ações que o usuário faça sobre a interface. Quando o usuário faz alguma ação, digita alguma coisa, clica em algum botão, coisa parecida, é o event loop que se encarrega de escolher qual a event handler que vai responder a esse event loop. Vamos ver rapidamente aqui no nosso programa 83 como é que isso funciona. Antes de usar o nosso pequeno programa, vamos testar aqui isso que a gente falou para vocês agora há pouco. Vamos inicializar o Python. Vamos importar o tkinter. Depois vamos fazer aqui um pequeno teste. Para verificar se está tudo ok. E o tkinter criou para a gente uma pequena aplicação que você pode ver aqui no centro da tela. Ele criou uma aplicação, ele diz apenas que este é o TikTok, né? Versão 8.5. Isso aqui deve ser um cedilha, tá aqui. Manda clicar aqui, eu clico aqui, ele vai mudando aqui a imagem do botão, aumentando o tamanho do botão, né? É só um teste. E para sair, eu pressiono Quit, que libera o meu terminal. Isso aqui é uma forma de fazer um teste com o tkinter. Eu poderia também fazer um teste usando, sem ter que usar o módulo o tempo todo. Eu poderia simplesmente colocar import from tkinter, import tudo,
E poderia criar um objeto que eu chamei aqui de raiz. Vou chamar aqui de raiz. Criar um objeto tk. E depois vamos executar desse objeto o loop principal. Ele vai fazer a mesma coisa, quer dizer, não é exatamente o teste, mas ele vai criar essa janelinha aqui pra gente. Deixa aqui preso, o terminal fica preso, ele fica aqui aguardando eventos sobre a janela. Eu posso, não tem nada a fazer aqui, não tem os botões da aplicaçãozinha teste, mas está criado, eu posso fechar. Quando eu fecho, eu libero o terminal. Então nós temos aí os nossos testes feitos. Nosso programa 83 é adaptado do tutorial Pensando em Tkinter ou Thinking in Tkinter. Você pode pegar e encontrar esse tutorial aí na net, é fácil, está disponível para todo mundo. E aqui ele ilustra, nesse tutorial, exatamente o que acontece com um programa gráfico. Então o programa gráfico ele tem as funções que são os manipuladores de evento. Por exemplo, que nós temos handle A, handle B, handle C, quer dizer, cada evento aqui nós chamamos handle A, mas poderia ser manusear, a função aqui não importa o nome. O importante é que ele vai em algum momento ser chamado para tratar um determinado tipo de evento. Esse aqui também, o handle B, vai ser chamado em algum momento para tratar determinado tipo de evento. O handle C, da mesma forma, que é também tratado para... desculpe, ele é preparado também para tratar um determinado tipo de evento. Aqui você tem a função que gera a interface gráfica. Chamei aqui de gera GUI, né? E aí você tem, ele limpa a tela, ele desenha isso aqui na tela. Nós não estamos usando nada gráfico aqui, só justamente para você entender exatamente o conceito. Então aqui gera a tela, é semelhante a botar um print na tela e preparar a tela para ser usada. Então aqui nós ainda estamos usando no módulo texto simplesmente para você entender o conceito. Então nós temos aqui gera tela e nós temos a nossa função principal. Está aqui a nossa função principal e você tem nessa função principal o que chamou de o loop principal. É um loop infinito. Ele não sai nunca daqui, a não ser que você encerre o programa. Enquanto você não encerrar, ele está dentro desse programa. Esse loop infinito faz o quê? Ele recebe uma entrada do teclado, que é a resposta do teclado. Tipicamente seria um evento, poderia ser um clique de mouse, poderia ser a escolha de acionamento do botão, poderia ser um texto digitado, né? Isso aí é o que ele está recebendo do teclado agora. Bom, a seguir ele trata a resposta. Se a resposta for A, então ele manuseia, chama a função handle A. Se a resposta for B, ele chama a função handle B. Se a resposta for C, ele chama a função handle C. E se a resposta for X, significa que a pessoa quer sair do programa, ele limpa a tela, imprime bye bye e cai fora do programa. Certo? Se a opção for qualquer uma, ele pode dizer que a opção é inválida, por exemplo, ou então pode simplesmente descartar. Pode até não fazer nada. Normalmente é assim que os programas gráficos funcionam, ele não faz nada. Aqui eu coloquei ainda uma mensagem, opção inválida, mas você poderia simplesmente ignorar a opção inválida, porque ela não me acrescenta muita coisa. Então o programa só iria para frente se a opção escolhida fosse válida. Mas vamos executar nosso programa 83. Vamos e ver se funciona corretamente. Tá aí, imprimi o vídeo. Esse joguinho é tirado lá do programa do Pensando em Tkinter, ou Tkinter. Ele responde, pressione a tecla correspondente à resposta e depois pressione Enter. Então, o que é um trilho é a pergunta, né? Uma flor pouco conhecida aqui no Brasil, talvez não exista, não sei. TV aí, talvez exista, eu não conheço. Bom, a resposta é animal, vegetal, mineral, vou sair do programa, A, B, C, X. Vamos tentar aqui o A, errado, tente de novo, volta. Podemos tentar o B, aí ele diz corretíssimo, trilho é um tipo de flor. Entra para voltar, um C, errado, tente de novo. Então o programa gráfico ele tem um loop que fica o tempo todo gerando a tela e esperando a resposta. Quando a resposta é dada, ele faz alguma coisa, depois volta para gerar a tela de novo e fica nesse loop infinito. E até que alguém mande sair, que ele imprime vai vai. Então com esse pequeno programa a gente ilustrou todo o conceito de tratamento de interface gráfica, sem tê-lo utilizado ainda. Nós vamos utilizar ela daqui a pouco.
Para podermos fazer a programação gráfica em Python, nós precisamos de dois tipos de objetos que nós devemos criar. Um primeiro tipo de objeto é o container. É aquele objeto que vai conter outros objetos gráficos que serão visualizados. O container vai conter e organizar os objetos. Esses objetos gráficos que serão efetivamente visualizados são chamados de widgets. Então os widgets são aqueles objetos como, por exemplo, o botão com a palavra feito, ou um botão de tipo checkbox, um botão de rádio, uma lista de escolha de opções, uma caixa de texto, por exemplo, ou text box, um botão de deslizamento de uma barra de deslizamento de rolagem, uma barra de rolagem, um canvas, onde você pode fazer desenhos como circunferências, retas e assim por diante. Então esses são os widgets e que devem estar dentro de um container. Os containers, normalmente, os dois primeiros tipos, os dois principais tipos são o canvas, que você pode fazer desenhos livremente, e os frames, que é simplesmente um quadro que pode conter outros tipos de objetos. A primeira coisa que você deve fazer para começar o seu trabalho é criar um frame. Então você cria um frame simplesmente criando um objeto, chamei aqui de minha cesta, pode ser myContainer, como os programas em inglês usam, ou qualquer outro nome que você queira. A seguir você cria um objeto da classe frame e passa para ele o mestre, o pai, quem é que contém esse frame, quem é que vai servir de referência para esse frame. Normalmente é um objeto TK ou outro frame, então você usa o pai para referenciá-lo. Se você destruir o pai, obviamente você vai destruir em cadeia o pai, os filhos e assim por diante. Bom, então você criou o seu frame, foi o primeiro passo. Depois, você tem que usar algum tipo de gerenciador de geometria. Existem 6, 7 tipos de gerenciador de geometria, né? Eu vou colocar apenas 3 aqui. O primeiro é o Pack, que é muito parecido com aquele do Java, onde ele vai no Grid Back Layout do Java, lá onde você vai colocando os objetos formando uma espécie de círculo, seguindo uma espécie de círculo em torno dos eixos. Existe o Grid, que você divide a sua área de exibição em uma espécie de tabela, um grid, né, onde você vai colocando os widgets dentro das células do grid. Então você pode usar o grid, é um dos mais utilizados, é um dos mais fáceis e melhores de utilizar também. E existe o Place, onde você vai colocando por coordenadas cartesianas, mais ou menos, os widgets que você quer. Nós vamos aqui inicialmente trabalhar com o Pack, talvez mais na frente a gente trabalhe um pouco com o Grid, mas para que você trabalhe bem com cada um deles, é aconselhável que você dê uma olhadinha na manual de referência do Tkinter, né? Então, um programa mínimo em Tkinter seria importar a biblioteca Tkinter, nós já fizemos isso, criar a raiz no objeto tk, chamamos aqui de raiz, em inglês seria root, você pode criar root ou raiz, como queira. A seguir você cria um container, então um container, que eu chamei aqui de cesta, é do tipo frame, e o objeto raiz dela, o master dela, será o próprio, a nossa classe raiz. Aqui está em maiúsculo, mas entenda minúsculo, né? Letra minúscula aqui, pequeno errinho aqui. Bom, então frame é raiz, o objeto raiz para o container, que será o pai do container cesta. A seguir, eu aciono o gerenciador de layout, nesse caso eu vou acionar o packer, né? Então eu uso um método chamado pack, que simplesmente diz que empacote, ajeite o layout para que a gente possa mais tarde visualizar. E finalmente, para fazer com efetivamente o programamento em execução, eu chamo o método main_loop do objeto raiz, que é um objeto da classe tk. O objeto da classe tk contém um método chamado main_loop, esse método que faz aquele loop infinito, que vai ficar tratando os eventos, recebendo os eventos e assim por diante. Então isso a gente faz automático, a gente não precisa criar o main_loop, não precisa se preocupar com o main_loop, ele faz isso para a gente. Então, e os widgets? O que eu faço? Onde é que eu coloco os widgets? Então é simples, depois que eu criei tudo aquilo, eu crio meus widgets. Eu crio um botão, por exemplo, não é um objeto da classe button, e passo para ele quem é o pai. O pai desse botão vai ser normalmente o container que vai contê-lo, no caso a cesta. Poderia ser myContainer ou container, ou outro nome qualquer. No caso nós criamos cesta, então cesta vai conter o bottom, vai ser a mestre do bottom, o bottom vai ser escravo de cesta. E nós vamos chamá-lo de botão. É o nome desse objeto. A seguir nós podemos definir as propriedades do widget. Por exemplo, o texto que vai aparecer em cima do botão.
eu posso definir como sendo um dicionário, a partir de um dicionário de dados. Então eu tenho que botão tem associado a ele um dicionário, e esse dicionário com várias palavras, o text, por exemplo, é uma das propriedades, e eu posso definir dessa forma. O botão índice text será o texto que eu quiser que apareça lá. Olá, rapaziada, por exemplo, isso aqui deve ser uma aspas fechando. E o botão índice background, também eu tenho que definir a cor, pode ser blue, green e assim por diante, white, black. Um detalhe aqui nessa função do background é que quem usa o macOS, isso aqui não funciona no macOS, isso aqui é dependente da arquitetura, ou seja, é dependente do sistema que você está usando. Se você estiver usando o Windows, funciona perfeitamente, mas se você estiver usando o macOS ou alguma plataforma Linux, dependendo do que você estiver utilizando, essas funções de color, background, de foreground, não vão funcionar. Bom, infelizmente para nós que usamos aqui o Mac, não funciona no Mac. Então vamos lá. A seguir, depois que a gente criou o botão, associou o botão ao container, né? Criamos os widgets, associamos os widgets aos containers. Basta que a gente possa visualizar tudo, a gente simplesmente aciona a função pack, e a função pack prepara o ambiente para ser visualizado, e finalmente a gente roda o main loop. Rodando o main loop, a gente tem uma visualização do nosso sistema. Aqui nós temos o nosso programa 84, ele importa a biblioteca, ele cria o objeto raiz da classe TK, ele cria a nossa container, nossa cesta, que é um frame cujo pai é raiz, ele prepara esse container para impressão, para visualização, perdão, ele cria um botão, né, com o objeto da classe button, depois ele muda o texto do botão, bota lá alô rapaziada, olá rapaziada, o nosso velho hello world, que a gente aqui coloca como olá rapaziada. Isso aqui muda a cor do background do botão, isso aqui vai funcionar apenas no Windows, lembre bem, aqui no Mac não vai funcionar. Depois ele prepara o botão para visualização, a função pack, e entra no main loop. Então, tá aí a nossa classe muito simples, só para ilustrar a criação do widget. Vamos executá-lo. E a gente não vê no terminal porque ele criou uma aplicação aqui, está aqui a aplicação que ele criou, está aqui a telinha. Tá aí. Então ele simplesmente criou um botão, uma tela, a gente vai clicar no botão, não acontece nada, e a gente fecha ele e libera o terminal. É muito comum nas nossas aplicações nós utilizarmos uma classe que se responsabilizará por toda a parte gráfica do nosso programa. Então costuma-se utilizar uma classe, você chama ela de qualquer nome. Aqui nós estamos mostrando um exemplo. Nós chamamos a classe de minha aplicação. Essa classe minha aplicação, ela, no seu método construtor, o método init, ela cria o frame, o container, né? Depois cria todos os botões e todos os elementos gráficos que essa aplicação vai ter. Então ela cria esses elementos e fora da classe nós criamos, né, o objeto raiz, o objeto da aplicação, TK, e criamos um objeto da classe minha aplicação. Ora, na hora que eu crio esse objeto, o construtor da classe vai fazer tudo que é necessário para que esses objetos sejam visualizados na tela. E a seguir eu simplesmente chamo o main loop, que faz o trabalho para mim. Então isso é uma forma de utilizar o paradigma da orientação a objetos já no meu programa gráfico. Vamos ver aqui nosso programa 85. Está aqui uma simples ilustração usando a classe que vai criar o frame e os botões. Nosso programa 85. Vamos executar aqui. Vamos de 84 para 85. Ele mais uma vez criou a aplicação, está aqui. Mais uma vez ele mostrou aquela mesma tela, era apenas para ilustrar uma forma orientada a objetos de fazer. Bom, aqui nós melhoramos um pouquinho a aplicação 85, colocando outras formas de manipular os botões. Então colocando mais de um botão, né? Então vamos ter que criamos o container, né?
esse container recebe um pi como argumento que vem da função init. Nós criamos, preparamos o container para a impressão. Depois colocamos um botão 1 da classe botão. E nesse botão 1 nós utilizamos esse método aqui, o método lá do dicionário, da estrutura do dicionário, para mudar o texto do botão. Empacotamos o botão e na função pack nós colocamos uma opção aqui, side igual a left, quer dizer, para indicar que esse botão vai se localizar à esquerda. Então nós podemos fazer isso na função pack. Criamos um botão 2 e vamos colocar um outro texto nesse botão 2, só que dessa vez, ao invés de usar a estrutura do dicionário, nós vamos utilizar o comando configure. Então o programa configure e nós aqui colocamos o parâmetro que nós queremos configurar e igual ao valor que nós queremos. Então basta que eu coloque self botão 2 configure texto igual a texto, é um texto qualquer que eu vou colocar aqui. Eu empacoto ele, digo que ele vai ficar também à esquerda, ou não, ou right, esse direito, né? Podemos usar left ou right. Aqui criamos um terceiro botão, né? Também usamos o comando configure para mudar o texto. Empacotamos, colocamos também no lado esquerdo e assim por diante. Criamos o botão 4, fazemos a mesma coisa e assim por diante. Então, criamos a raiz, o objeto raiz, criamos a aplicação, que vai ser a API, criamos o main loop. E aí nosso programa 86 está pronto para ser executado. Vamos ver lá. Nosso programa 86 está aqui. Certo. Nós vamos fazer aqui um primeiro experimento. O primeiro experimento nós vamos colocar esse comando aqui, de colocar o side igual a left dentro do pack, nós vamos colocar comentado. É por isso que ele aparece duas vezes lá na transparência, porque ele está comentado lá. Nós vamos botar somente o pack, tanto no botão 1, quanto no botão 2, quanto no botão 3. Então nós vamos criar o container, vamos fazer o pack com o container, vamos criar um botão 1, colocar um texto lá, fazer o pack, criar um botão 2, colocar um texto lá, fazer o pack, criar um botão 3 e o botão 4, da mesma forma. E não vamos utilizar essa linha aqui, essa linha é um comentário que vai ser ignorada pelo compilador. Então nosso programa 86 ele vai funcionar apenas colocando os botões, está aqui, o finalmente do programa está aqui. Vamos executar para ver se isso acontece corretamente. Vamos executar o nosso programa 86. Bom, ele criou agora a aplicação gráfica. Vamos pegar a tela dela. Então está aqui a nossa telinha com nossos 4 botões. Ele colocou uns sobre os outros. Alô rapaziada, texto bobo qualquer daqui, vai entrar nessa, adeus. Eles não têm nenhuma função, porque não tem nenhum tratamento, nenhuma função de tratamento de evento associada a nenhum desses botões. Agora vamos descomentar, né? Retirar o comentário dessa lista que coloca o botão do lado esquerdo. Vamos comentar esse aqui e vamos retirar o comentário aqui do side igual left para ver o que acontece, né? Vamos tentar ver isso aqui. Então vamos salvar. Foi salvo e vamos executar de novo. Então nós podemos ver aqui que ele criou a aplicação, ele colocou todos os botões numa linha só, tudo à esquerda. Você poderia botar alguma coisa e dizer que vai ser uma parte à esquerda, outra à direita, aí fica a seu critério. Mas ele criou os botões aqui tudo na linha. Ainda não tem nenhuma função para tratar os cliques, apenas para ilustrar o posicionamento e o manuseio das características dos botões. Agora vamos ver como é que nós conectamos um evento que ocorra sobre um widget a uma função.
para tratamento desse evento. O comando que se faz isso é o comando chamado bind. Você chama a partir do objeto, o seu widget, você conecta, liga o evento, o tipo do evento que ocorre sobre este botão, à função que o trata ou que o encaminha, né? Então essa função é chamada de Event Listener, né? Aquele que escuta os eventos, aquele que escuta, que ouve, que trata os eventos. Então vamos ver aqui rapidinho o nosso programa 87. Nós temos aqui a nossa classe aplicação, como sempre. Aqui nós criamos um container do tipo frame. E aqui nós passamos alguns parâmetros para ele. Por exemplo, a distância entre os widgets dentro do frame vai ser na horizontal será 30. Na vertical será 30, também 30 pixels. O pano de fundo desse container será vermelho. A seguir, o container preparado para visualização. Nós inserimos um botão. Nós colocamos o texto do botão como sendo verde. Lembre-se que isso vai funcionar somente no Windows. Depois, preparamos o botão para visualização e conectamos a função bind, o evento chamado de button1, que é o clique do botão esquerdo do mouse, a função chamada button1click. Então essa função button1click, ela vai responder ao evento clique do botão esquerdo sobre aquele botão esquerdo do mouse em cima do botão da interface. O botão 2, criamos o segundo botão também. Criamos um texto, que aqui no primeiro era OK, no segundo vai ser cancel. Background red também. Não vai funcionar, mas tudo bem, deixa aí. Preparamos o botão para visualização dentro do frame. E dizemos que a localização dele é right. O primeiro é left, o segundo right. Uma esquerda, outra direita. Conectamos o evento botão 1 à função botão 2 clique. Bom, então a seguir, já que a gente criou a interface gráfica, só nos falta definir as funções. Então está aqui a função botão 1 clique, que responde ao evento botão 1 do botão 1. Ela faz o que? Ela simplesmente pega uma variável chamada número de cliques do botão 1. Ela vai pegar essa variável e vai acrescentar do valor 1. Acrescentado o valor 1. E a seguir ela muda o texto que está sobre o botão para conter exatamente o número de cliques, que é a variável que vai estar contando quantos cliques a gente fez sobre o botão 1. E o botão 2, a função que trata do botão 2 chama a função quit do objeto tk_py. Esse é um objeto py, é um objeto tk aqui. E o método quit do objeto tk ele encerra a execução do programa, essa é a execução da aplicação. Pronto, então essa é a nossa classe. Daqui para cima foi a nossa classe, né? E daqui para baixo é o programa principal. O programa principal aqui, o root, tk. Aqui nós temos dois parâmetros que nós podemos passar para o tk. O mais importante é esse primeiro aqui, por enquanto, que é o texto que vai ser exibido sobre a janela. A seguir nós criamos a aplicação, o objeto aplicação, AP, e iniciamos o main loop. E o main loop vai forçar a apresentação, a execução do programa gráfico. Então vamos ver esse nosso programa 87. Vamos executá-lo. Não acontece nada, simplesmente ele criou uma publicação gráfica. Vamos procurar ela, está aqui. Pronto, ele criou, ainda está meio feio porque o background do frame é vermelho, mas dos botões não é. Então, se eu clicar aqui no OK, ele vai, conforme estava previsto a coisa, vai mudar o texto de um por um. À medida que eu for clicando, ele vai mudando os números. E se eu clicar cancel, ele encerra a aplicação. Então, era isso que exatamente isso que nós vimos agora há pouco. Primeiro, ele responde ao clique do botão 1, incrementando o valor do número de cliques e atualizando, e responde ao evento do botão 2, simplesmente saindo da aplicação. Nós podemos fazer algumas coisas bizarras aqui com a nossa interface gráfica. Não sei se vocês lembram, mas no começo do nosso programa, ou melhor, perdão, no começo do nosso curso, nós fizemos um pequeno odômetro que simulava
um relógio digital. Então vamos refazer aqui usando um widget especial chamado Label. O Label é apenas um lugar que você reserva no seu formulário, na sua tela, para colocar um texto qualquer lá. É um Label. Então, o label que nós vamos colocar aqui, ele vai estar dentro de 3 laços. Lembrando que o programa que nós fizemos era justamente para ilustrar o uso de um laço triplo, né? Um triplo encadeamento de laço. Ele vai simplesmente pegar uma variável i, variando de 0 a 23, o j variando de 0 a 59 e o z de 0 a 59, e vai transformar isso em texto, colocar no label, né? Configurar o label com esse texto, e simplesmente atualizar. A função update, ela solicita ao sistema que atualize o widget, né? Atualize a visualização do widget. Então, com isso aqui, a gente pode simplesmente simular um pequeno odômetro. Se você conseguir fazer ele parar aqui, usando uma função para ele dormir aqui 1 segundo, você pode fazer um relógio digital sem problema. Então, vamos aqui só rapidamente mostrar esse odômetro funcionando. Aqui a nossa aplicação, olha só. Ela vem para cá. Pronto. Aqui nossa aplicação está mostrando, né, nossos números aí variando. Bom, ele vai ficar dessa forma aí até que eu cancele, que eu feche a aplicação. Se eu quiser fazer isso aqui, simular realmente um relógio, eu tenho que fazer com que ele pare 1 segundo aqui e sincronizá-lo com o tempo real. É isso aí. Vamos ver agora como tratar eventos do teclado. Para que um widget receba um evento do teclado, é necessário que o foco esteja sobre o widget. Esse foco pode ser conseguido quando se clica sobre o widget, ou quando se pressiona a tecla Alt Tab, quando se pressiona a tecla Tab e o foco é posicionado em sequência sobre os widgets que foram criados. Você pode também usar uma função Focus Force para garantir que um determinado widget ou botão receberá o foco que está sobre ele. Então as etapas para capturar eventos do teclado são as seguintes. Primeiro, você obtém o foco para o widget que vai tratar o evento. E segundo, você cria um event binding sobre o evento, entre o evento sobre aquele widget e uma função específica. Você cria o binding entre o evento e a função específica e você coloca o foco no objeto. Para fazer o controle do foco, você pode usar a função Focus Force. Bom, vamos rodar aqui o nosso programa 89. Nosso programa 89, eu copiei quase que integralmente lá do tutorial básico sobre tkinter. Então você tem aqui a criação de um container, que é um frame. Esse container vai conter um botão 1 e o botão 2, são 2 botões. O botão 1, ele vai ser conectado, ligado, através de bind, a 2 tipos de evento. Ele vai tratar o evento do tipo botão 1, que é o clique, o botão esquerdo do mouse, e a função que vai tratar isso é o botão 1 clique. E a função return, o evento return, que é exatamente o evento do enter do teclado. Você pressiona a tecla enter ou a tecla return, que são a mesma tecla, você vai também acionar a função botão.clique. Então com essa ligação aqui, eu ligo 2 eventos diferentes, a mesma função. Então quer seja pelo mouse, quer seja pelo enter, eu vou acionar a função botão.clique. Bom, o botão 2, ele vai também da mesma forma, ele vai ter um texto que chama cancel, o texto do botão 1 é ok, o texto do botão 2 é cancel. Então ele vai também ter uma função que vai tratar os 2 eventos, tanto o evento de mouse quanto o evento de teclado return. A função botão clique simplesmente mostra o texto do botão clicado, e a função botão 2 clique simplesmente interrompe, encerra a execução do objeto tk. Bom, aqui antes de encerrar a opção do objeto tk, ele vai chamar a função, nos 2 casos, report event. O report event, ele vai simplesmente receber o objeto events, né? Sempre que uma função ela é chamada para tratar
para tratar um evento, quando ela é utilizada através de um bind, ela recebe o objeto evento como parâmetro. E esse objeto evento possui uma série de características, como por exemplo, o time, que é um atributo do evento que mostra a hora exata em que o evento aconteceu. O tipo de evento é type, event.type é o tipo do evento. O nome do evento é o string do event type, esse é o nome do evento, né? E o widget ID, nome do widget, e o símbolo da tecla, que é o key symbol. É isso aí. Então, com isso aqui a gente vai não só tratar eventos que recebam do teclado, mas também vai imprimir no terminal essas informações a respeito do evento. Aqui está o programa principal, crio um root, cria a minha aplicação e roda o main loop. Então vamos rodar aqui nosso programa 89. Ele, como sempre, cria uma aplicação gráfica. Está aqui a nossa aplicação, né? Então, fica observando que aqui atrás eu tenho o terminal de onde eu disparei o programa 99.py. Então, se eu clicar aqui OK, aparece clicado, ele mudou o texto tratou o evento e imprimiu aqui tipo do evento, tipo do evento tipo a hora, né, em milissegundos, o tipo do evento, o nome do tipo de evento, button press, o widget ID, esse aqui é o widget ID, e o símbolo não tem porque não é uma tecla. Eu usei o mouse. Mas como o foco ainda está no clicado, eu posso usar o mouse, vou usar agora o return, a tecla Enter, para verificar o que acontece. Então pressionei a tecla Enter, ó. Então o event type agora é 2, não é mais 4. O key pressed é o nome do evento, não é mais button pressed, é key pressed. O event ID, o widget ID é o mesmo. E agora no final, o símbolo da tecla do evento é o return, né? Então nós vimos que agora eu pressionei a tecla return e não mais o botão do mouse. Se eu pressionar de novo, ele vai me repetir exatamente o que aconteceu. Se eu pressionar a tecla Tab, eu mudo o foco para, embora a gente não esteja visualizando aqui, mas agora o foco está na tecla Cancel. Se eu pressionar Enter, ele vai encerrar o nosso pequeno programa, como se eu tivesse clicado no mouse também. Pressionei a tecla Enter, ele mostrou desta vez que o símbolo da tecla de entrada do evento é return, como sempre, só que agora ele encerrou a execução do programa, porque a tecla foi pressionada sobre o botão cancel e o botão cancel tratou de encerrar o programa. Então é isso aí, é assim que você trata eventos do teclado. Primeiro você tem que ter certeza que tem o foco, depois tendo o foco você pode fazer o bind entre as opções do teclado, os eventos e as funções. Bom, quais são os eventos? Aqui na listazinha básica de eventos, né? A lista básica é essa, botão 1, a gente já utilizou aqui, tanto o BU Motion, botão 1 é quando o botão esquerdo do mouse foi pressionado. BU Motion é quando o botão do mouse foi pressionado, mas ao mesmo tempo o mouse estava se movendo. Button Release é quando você solta o botão do mouse. Double Button 1 quando você faz um duplo clique no botão do mouse. Enter quando você entra, o seu mouse entra em uma região do widget. Então é como você vai deslocando o ponteiro do mouse e ele vai entrando na região do widget. O Leave é ao contrário, quando ele sai da região do widget. Não é pressionar a tecla Enter. O Return sim, é pressionar a tecla Enter, o que é pressionar uma tecla qualquer. O Shift Up é quando você pressiona o Shift e ao mesmo tempo ela seta para cima. E o Configure é quando você muda o tamanho do widget. Em algum lugar você clica no tamanho do widget. Para mais informação sobre essa lista de eventos, como tratá-los, é bom você ir na referência do Python. O manual de referência do Tkinter. O manual de referência do Tkinter tem a relação de eventos e o significado de cada um. Uma outra forma de fazer a ligação entre eventos e funções é através do Command Binding. Command Binding ele é feito no momento da criação do widget. Você cria um botão, por exemplo, você já define entre os atributos do widget, você já define um atributo chamado Command, você já associa a função de tratamento do evento. Com isso, você não precisa especificar exatamente qual é o evento que vai ser tratado. Ele já vai conectar aos eventos padrões.
O que são, por exemplo, eventos como button press e button release, porque, veja só, até o momento, quando eu estava utilizando o tratamento evento botão 1, qualquer clique que eu desse, mesmo que eu não soltasse o botão esquerdo do mouse, ele já capturaria aquilo como um clique e já acionaria o evento. Neste caso aqui, ele não vai capturar o evento imediatamente, ele vai esperar que eu solte o botão do mouse para chamar essa função aqui, porque eu já fiz dois eventos, no caso, o botão press e o botão release. Então essa função só vai ser chamada se eu realmente clicar e soltar, e não simplesmente se eu clicar. Isso serve para o objeto que eu pudesse mover, por exemplo, eu poderia mover o objeto clicando, arrastando e soltando. Então dessa forma o Command Bind ele tem um tratamento já mais refinado com relação aos eventos que acontecem ocasionados pelo mouse. Outra coisa é que você pode usar, por exemplo, a barra de espaço, que é padrão, da mesma forma que nós usamos o Enter no programa anterior. Então, no programa anterior, nós associamos a entrada do teclado Enter, Return, a uma função específica. Nesse caso, nós não precisamos dizer, mas automaticamente a barra de espaço fica associada àquela mesma função do clique do mouse. Então, de uma vez só, eu já defini dois eventos, ou mais eventos, vários eventos, que serão tratados diretamente por uma função que eu já defini aqui no começo, na criação do botão. Então vamos ver que no nosso programa 90, ele faz exatamente isso. O que ele faz? Ele, no programa 90, ele cria um container, um frame, e cria um botão 1, e diz no botão 1 que a função chamada botão onClick vai tratar os eventos destinados ou que ocorrerem sobre o botão 1. Então ele diz o texto OK, diz lá, Focus Force, ele força o foco nesse botão. O botão 2, ele cria simplesmente o botão de cancela, da mesma forma que ele faz o command igual self botão 2 click. Então as funções botão 1 click e botão 2 cliques serão destinados aos eventos do botão 1 e do botão 2 respectivamente. Então não é só um evento, são vários eventos que, se ocorrerem sobre o botão 1 ou sobre o botão 2, vão imediatamente ocasionar a execução de botão 1 click ou botão 2 click. Então é assim que vai funcionar exatamente o nosso programa 90. Vamos ver aqui, vamos limpar nosso vídeo. Então ele criou para a gente a nossa telazinha gráfica. Está aqui a tela gráfica. Na forma anterior de tratamento, bastava que eu fizesse, posicionasse o mouse sobre o OK e pressionasse uma vez, como eu fiz agora, pressionei. Ele mudou de cor porque eu estou pressionado. No entanto, ele não disparou a função botão no clique. Se eu soltar, soltei, aí sim, o botão no clique foi disparado. E no cancel também, se eu clicar no cancel e não soltar, ele não faz nada. Se eu soltar fora do cancel, não fez nada. Se eu clicar e soltar dentro do cancel, lógico que ele vai me fazer. Bom, e a barra de espaço? Se eu clicar a barra de espaço, né, então ele considera que houve um evento. Eu estou clicando na barra de espaço. Se eu clicar o Enter agora, não acontece nada. Se eu clicar o Tab e o Enter, o foco vai estar no cancel e ele não vai fazer nada. Mas se eu clicar a barra de espaço, ele fecha a minha janela dizendo que foi o botão 2, foi clique sobre o botão 2. Na realidade foi pressionando simplesmente a barra de espaço. Então essa é a vantagem de utilizar o Command Binding ao invés de utilizar o Event Binding. Nessa transparência aqui nós temos os principais widgets que são fornecidos como padrão no Python. Temos o button, o canvas, o check button, entry, frame, label, label frame, list box, menu, menu button, message, option menu, padded window, radio button, scale, scroll bar, spin box, text, top to level. Existem também extensões na web, então existem bibliotecas particulares que estendem essa quantidade de widgets e você pode fazer as suas, pode publicar, divulgar, fique à vontade. Eu tenho aqui em um programa, nosso programa número 91, uma mistura de vários widgets criados na mesma tela. Eu tenho aqui então iniciando a minha classe aplicação, e a primeira coisa que eu fiz nela foi criar um menu. Então eu criei o menu básico, está aqui nessa linha. Eu criei o menu a partir da classe menu, certo? Configurei o objeto master, indicando que esse menu pertence a ele.
Então a opção config menu igual a self.menu. A seguir eu criei um submenu. No meu submenu eu criei também um menu, também um tipo de menu. E eu adicionei ao menu anterior esse submenu como sendo em cascata. Então ele vai virar o menu pull down, que é esse menu que você clica e ele desce, né? Depois que eu criei esse menu, que eu adicionei em cascata, eu vou adicionar comandos ao menu. Eu uso a função add command. Eu adiciono um comando, o label para ele, o rótulo é nada, e o command é a função nada que pertence à classe. Esse objeto aqui é a função nada. A função nada imprime no vídeo, eu não vou fazer nada. E adicionei um comando também, outro comando para sair. O comando será a função quit do objeto tkpy. Nós já vimos que a função quit ela encerra a execução. Então nós criamos um menu bem simples para ilustrar o uso de menus. E a seguir nós criamos o frame, o label, um entry, um button, um check button, um canvas. E no canvas nós desenhamos algumas coisas. Colocamos o background dele esse ano, desenhamos umas linhas, uma linha, outra linha, um retângulo, um texto. E colocamos todos esses itens aqui em grid, né? Eles vão estar mais ou menos no grid. Então nos resta agora o root, né? O frame root, nós colocamos esse texto aqui, o widget tk. Só nos resta agora executar. Vamos executar o nosso programa 91. E ele cria para a gente uma telinha gráfica aqui, nosso programa. Aqui nós temos os widgets, aqueles widgets que nós colocamos no programa. E aqui nós temos o menu. Lembre-se que no macOS, que é o que eu estou usando agora, os menus aparecem na barra de menus em cima. Mesmo os menus da aplicação aparecem na barra de menu única. Se você estiver usando o Windows, o menu vai aparecer um pouquinho abaixo aqui da sua janela. Mas no macOS ele aparece aqui. Olha, aqui nós temos as opções nada, que eu tinha falado naquela época, a opção sair. Se eu clicar em nada, ele executa a função nada que vai imprimir no vídeo. Não vou fazer nada. Então eu posso ficar aqui mandando imprimir isso, não vou fazer nada. E se não, eu posso aqui ver os widgets. Eu tenho aqui o label frame, que é ele que faz um quadro e coloca um título aqui desse quadro. Eu tenho um label sensor frame, que ele coloca simplesmente um texto na minha janela. Eu tenho um entry, onde eu posso digitar qualquer informação. Eu posso digitar o que eu quiser aqui, ele vai recuperar essa informação, é um text box, é uma caixa de texto. Eu tenho aqui um botão que eu posso clicar, tenho um check button que eu posso clicar ou não, marcando ou não. E embaixo o canvas, que é o canvas onde eu desenhei aquelas retas. E coloquei a cor dele esse ano e desenhei um retângulo aqui dentro, conforme vocês viram lá. Conforme vocês viram aqui no programa. Então está aqui o resultado do canvas, do retângulo, das linhas do canvas. E está aqui o resultado dos menus. Bom, para sair ou eu fecho aqui fecho a janela, ou eu escolho a opção no menu sair. Vamos escolher aqui a opção no menu sair. E lembrando que você deve ficar atento às diferenças, ó, fechou a janela e tudo. Fica atento às diferenças entre os diversos sistemas operacionais. A forma de mostrar os menus no macOS é uma, a forma de mostrar os menus no Windows é outra. A coloração dos botões no macOS não é possível, no Windows é possível. Algumas coisas são possíveis de fazer no Windows, outras não. Então fique atento sempre que você for mudar de sistema operacional. Fique atento a essas diferenças e você pode, usando aquele módulo OS, fazer rotinas específicas para determinado sistema operacional. Se o OS é Windows, você pode fazer rotinas para o Windows. Se o OS é Mac, você pode fazer rotinas específicas para o Mac. Pode ser que você queira compartilhar dados entre diversos event handlers. Você pode querer que a função que trata os eventos de um botão, por exemplo, receba dados de outro botão e vice-versa. Uma possibilidade de fazer isso é através do uso de variáveis globais. Então você define algumas variáveis globais dentro do seu event handler, variáveis que já foram definidas fora dessa função e que você declara aqui como globais. E você pode, em cada um dos eventos handlers, utilizar sem problema essas variáveis. Uma outra possibilidade é você usar variáveis de instâncias. Utilizando, se o seu programa for orientado a objetos,
você pode utilizar as variáveis de instância, as variáveis das classes dos objetos, aliás, e através dessas variáveis você pode trocar informações entre as diversas funções de tratamento de eventos. Vamos só ver aqui o nosso exemplo. Nós temos aqui o nosso programa 92, que faz exatamente isso. O nosso programa 92, ele cria 3 botões. Então ele cria um frame, está aqui, um frame, e cria uma variável de instância chamada último botão pressionado, que ele bota o valor inicial para vazio. Ele cria o nosso frame principal, né, que nós vamos chamar aqui de porta-objetos, e prepara o nosso porta-objetos para visualização. A seguir ele cria um botão, nós chamamos de primeiro botão. Esse primeiro botão recebe como argumento o nosso porta-objetos master, que vai ser o master do botão, recebe um texto, nenhum clicado, e recebe um comando, uma função de command binding chamada primeiro botão clique. A seguir nós criamos o segundo botão da mesma forma que o primeiro, idêntico ao primeiro. A única diferença do segundo botão para o primeiro é que o command binding dele vai ser associado ao segundo botão clique. E o terceiro botão vai estar associado à função terceiro botão clique, e os três têm a mesma característica. A seguir, depois de criados cada um deles, nós chamamos o pack para preparar para a visualização e continuamos. Aqui nós temos as nossas 3 funções: o segundo botão clique, primeiro botão clique, terceiro botão clique. Ela faz simplesmente mudar o valor da variável último botão pressionado. Se foi o segundo, ela seta essa variável para segundo. Se foi o primeiro, ela seta essa variável para primeiro. Se foi o terceiro, ela seta a variável para terceiro. E a seguir chama uma outra função auxiliar, que é a função atualiza botões. A função auxiliar atualiza botões, ela pega cada um dos botões e configura o texto, dizendo qual foi o botão pressionado. Então, nesse texto, ela insere o valor da variável último botão pressionado. Então, se o último botão pressionado foi o primeiro, ele insere primeiro. Se foi o segundo, ele insere segundo. Se foi terceiro, ele insere terceiro. Em todos os 3 botões. Então, os 3 botões vão refletir o clique que tem acontecido em qualquer um deles. Então, vamos executar. Ele limpou o vídeo, vamos ver lá a nossa janelinha que ele criou. Está aqui a nossa janelinha. A nossa janelinha tem como previsto, tem 3 botões. Nenhum clicado é o texto que está sobre os 3 botões. Se eu clicar em qualquer um dos botões, ele vai automaticamente dizer que o primeiro botão, olha, o botão clicado que foi o primeiro. Se eu cliquei no primeiro, que eu cliquei no primeiro. Se eu por acaso clicar no terceiro, os 3 automaticamente mudam para terceiro. Se eu clicar no segundo, os 3 mudam para segundo. Se eu clicar no terceiro, no primeiro, no segundo. Bom, então dessa forma vocês estão percebendo que os widgets recebem informações geradas por um outro widget, né? E assim por diante. É isso aí. E se eu quiser passar informações dos eventos para os alimentadores de eventos, ou para os tratadores de evento? Bom, aí a coisa complica. Observe que em Python, o nome de uma função, ele é diferente da chamada à função. Então veja só, nós usamos o command binding dessa forma. Por exemplo, eu tenho o botão 1 igual ao objeto botão, passo para ele os argumentos, o container, ou a cesta que eu tenho utilizado aqui, e digo que o command vai ser, por exemplo, button handler. Eu não crio um botão passando argumentos no command binding. Veja aqui embaixo, eu não faço isso. Serve button handler passando os argumentos. Porque isso aqui, passando esses argumentos, é diferente disso aqui. Isso vai funcionar, mas os efeitos serão diferentes. O efeito disso aqui será a execução automática na hora da criação do botão dessa função aqui. Então isso é uma coisa, isso aqui é outra coisa. Isso aqui, sem os parênteses, é um objeto
que é usado como referência para a função. Isso aqui, com os parênteses, é uma chamada explícita para a função. Então, dessa forma, eu estou chamando a função e ele vai executar aquela função naquele momento. Então, se eu quero que o comando só seja executado quando ocorrer aquele evento, na realidade eu não posso usar essa chamada com os argumentos, porque se eu passar algum argumento aqui, ele vai chamar a função imediatamente, aí atrapalha a execução do meu programa. E aí isso criou um impasse, um problema, como é que eu vou passar argumentos para os event handlers. Antes de explicar como passar argumentos, vamos falar sobre um tipo de função. Nós já falamos no passado, mas vamos falar de novo. Esse tipo de função vem da programação funcional. É uma função chamada função lambda. A função lambda ela pode ser uma função anônima simples. Por exemplo, eu posso dizer que z é igual a lambda xy, dois pontos, x mais y. Então, o que é que eu estou querendo dizer aqui? Que z vai ser uma função que vai ter como argumentos o x e o y e que vai retornar x mais y. Vamos ver aqui no nosso terminal só se isso é verdade. Então eu posso dizer muito bem que z igual a lambda, aqui uma lista de argumentos pequenos, dois argumentos, que vai me retornar os dois a valor da soma dos dois argumentos. Bom, então eu posso calcular z, por exemplo, de 1, 2. Quanto é que z vai retornar? 3, óbvio. Eu posso calcular z, 4, 5, 9. Então o lambda pode ser usado para criar rapidamente pequenas funções anônimas. Essa função não tem nome, eu coloquei em uma variável z exatamente. O z é o que? É a função ao qual, é o objeto que referencia a função, ao qual eu atribuí uma função anônima que foi a função lambda. Mas eu posso também usar o lambda para criar famílias de funções. Como? Então eu crio da seguinte forma. Eu defino uma função, por exemplo, incremento de n. Essa função vai retornar um incremento de n. E ela retorna, na realidade, uma função lambda, que é exatamente o valor de x que a lambda recebe, acrescentado de n. Então, quando eu executar essa função incremento de n, eu vou retornar, na realidade, uma função lambda. O retorno dessa função é retornar uma função lambda. Ela retorna uma função lambda. Essa função lambda retornada recebe um argumento e soma o valor de n àquele argumento. Então, se eu quiser criar uma função lambda cujo valor de n é 10, eu digo que k vai ser o incremento de 10. Se eu quiser criar uma função lambda cujo n é 20, eu digo que k vai ser incremento de 20. E assim por diante. Dessa forma, eu estou definindo aqui um conjunto de funções que variam de acordo com o argumento de n. Então, para cada n eu vou ter uma função diferente. Eu posso fazer isso. Vamos fazer isso aqui rapidamente. Então, eu posso muito bem dizer aqui, ó, tem uma função, incremento de n, por exemplo. E essa função vai me retornar uma função lambda. Essa função lambda, por sua vez, pega apenas um argumento, que é o x, e ela retorna o n mais o x. Bom, defini minha função incremento. Eu poderia muito bem botar incremento de 2. O que vai acontecer se eu pedir um incremento de 2, assim, por exemplo? Ele vai me retornar uma função lambda, cujo n é 2. Se eu atribuir isso a uma variável, por exemplo, se eu disser que k vai ser igual a incremento de 2, então o k vai ser minha função lambda. Vai receber minha função lambda. Então eu posso pedir, por exemplo, o k de 3. Quanto é o k de 3? O k de 3 vai ser de 20 de 3. O k de 3 vai ser 5, porque o n é 2. Lembre-se que k é incremento de 2. Então a função k é uma função incremento de 2. Então se eu posso dizer que a função k2, por exemplo, é igual ao incremento de 3. De 30 será 20. Está aqui 20. Então K2 é incremento de 20. Se eu posso pedir agora K2 de 45, por exemplo. Quanto é que vai me retornar isso? Então vai ser 45 mais 20 dá 65. Então K2 é uma função incremento cujo valor n é 20, que vai somar qualquer valor que eu der, vai somar com 20. Então se eu pegar K2 de 10, ele vai me retornar 30. E assim por diante. Então, lambda eu posso usar para criar funções rápidas, de uma forma funcional.
anônimas, eu posso usar para criar funções, família de funções. Então é isso aí para que eu uso. E com a vantagem de que eu continuo usando para o lambda um objeto, uma referência. Quando eu faço z igual a lambda, eu não estou chamando, preciso usar o z aqui. O z é uma referência para uma função. O z com argumento, sim, é que é uma chamada explícita à função z. Aqui no nosso programa 93, nós temos um exemplo de uso da função lambda para tratamento de eventos. Então nós temos aqui uma pequena aplicação que tem apenas um botão, né, tem um frame, aqui ó, ele tem apenas um botão que eu chamei primeiro botão, e aqui eu defini o botão como sendo escravo do porta-objetos, tendo o texto inicial igual a 0, e o command binding dele é para uma função lambda, cujo argumento é nome do botão, é uma variável dentro da classe. Então eu atribuí a arg, que é o primeiro argumento, o nome do botão, igual ao nome do botão, então arg vai ser o primeiro argumento, que vai ter o conteúdo valor, nome do botão, que é uma variável privada da classe, do objeto. A seguir eu tenho o retorno da função lambda. O retorno da função lambda, aqui nesse caso, aqui que está o truque da história, o retorno da função lambda é exatamente o retorno, uma chamada à função primeiro botão clique, essa função aqui. Então, óbvio que isso não vai ser chamado agora, porque eu estou associando, fazendo um command binding com a função lambda. A função lambda, por sua vez, quando for chamada, aí sim é que ela vai chamar essa função de tratamento de evento. Então, é dessa forma que nós vamos fazer com que nós possamos passar argumentos para essa função. Essa função recebe um argumento que é o nome, e é exatamente esse argumento aqui, arg, que vai ser o nome do botão, que vai ser passado para ela aqui dentro do retorno da função lambda. Bom, parece ser muito complicado, mas depois que a gente se acostuma fica simples. Vamos ver aqui a execução. Programa 93. Vamos procurar por ele, está aqui. Está aqui o nosso botãozinho bem simples. Quando eu clico nele, ele executou a função lambda e passou o nome primeiro, o nome do botão para ele. Posso continuar aqui, esse número aqui não vem ao caso, ele apenas vai imprimir o número de cliques que foi dado, mas ele conseguiu passar um argumento para o botão e o botão usou esse argumento como texto dele próprio. É isso. Está ilustrado a forma de utilização de botões de passagem de argumentos para funções de tratamento de eventos, usando o lambda. Bom, o que nós falamos agora para utilização de funções do lambda para command binding também pode ser usado para event binding. Você dá uma pesquisadinha no material na documentação oficial do Python e você vai encontrar lá exemplos de uso do funções lambda para event binding. A segunda solução seria usar o curry, que é semelhante, mas apenas uma forma explícita de você criar funções. O curry é uma forma explícita de você criar, é uma classe que você cria a família de funções da mesma forma que o lambda. Então você, para fazer a conexão, você simplesmente criaria um objeto curry, no seu command binding você criaria um objeto curry e passaria o nome da função handler para ele, além dessa lista de argumentos. Seria uma forma de chamar direto, semelhante ao lambda, mas já de uma forma bem mais imediata, bem mais direta e bem mais simples sintaticamente. Uma solução 3 seria você usar uma combinação de event binding com uma função lambda, né? Então você criaria a tua função chamada event lambda, por exemplo, com as suas listas de argumentos, né? Mais ou menos seguindo essa ordem aqui, e você retornaria nessa função uma função lambda com os respectivos argumentos que lhes foram passados. Ora, ao retornar a função lambda, você está também retornando uma referência. Então, você poderia, na ligação, no event binding, você simplesmente colocaria a função que vai receber a ligação do event binding, a função event lambda. Então, dessa forma, você
sem chamar a função imediatamente, você conseguiria fazer a conexão passando também argumentos para a função. Bom, pessoal, eu sei que ainda faltam muitos detalhes de como utilizar esses widgets, como utilizar a programação no TK-Inter. Falta também dizer que o TK-Inter não é a única biblioteca de gráficos. Você pode usar o Qt, que é uma biblioteca conhecida em ambientes Linux e Unix. Você pode usar também o GTK, que é outra biblioteca gráfica e que tem outra forma diferente de criar gráficos. Você pode ficar à vontade de utilizar qualquer uma. Se você não gostar do Tkinter, você pode utilizar o Qt, o GTK ou outro qualquer que tenha surgido aí nos últimos tempos. Falta também detalhar cada um desses aspectos, mas nós acreditamos que com a introdução que você já viu, você tem condições de acompanhar, e continuar sozinho lendo os manuais que estão disponíveis na internet. Então, vá em frente, a tarefa agora é sua, nós demos apenas a introdução. Ficamos por aqui, é o fim da aula número 20.